Aloha! E bem-vindos à Batalha das Eras, onde a nostalgia e a atualidade se encontram. E bem-vindos a mais uma Análise Dispersa. E hoje falaremos sobre... Ela vai resolver. Sim, a vida e aventuras de Juniper Lee, ou apenas Juniper Lee. Criado pelo ex-artista da MTV americana Judd Winnick e produzido pela Cartoon Network Studios, estreando dia 30 de maio de 2005, possuindo 3 temporadas e 40 episódios. E do que se trata? Bem, vamos direto para a Baía das Orquídeas, onde acompanhamos a vida e aventuras de Juniper Lee. Uma garota de 11 anos que vive a sua vida comum e tudo mais, mas que esconde o segredo de que ela também é a Texuanzê, a protetora que garante o equilíbrio entre o mundo dos humanos e o mundo da magia. E nisso, com a ajuda de seu irmão Ray Ray, seu conselheiro Monroe e a Texuanzê anterior, sua avó Jasmine Lee, Juniper deve viver o seu dia a dia, equilibrando a sua vida normal e a sua vida secreta como protetora entre esses dois mundos, trazendo assim bastante loucura e diversas situações complicadas para ela. Bom, quanto aos personagens, começamos com Juniper Kim Lee, uma garota sino-americana de 11 anos que gosta de esportes radicais, rock and roll, tocar guitarra, De um colega chamado Marcos, é isso? mas que também possui um pavio um tanto curto, especialmente com todos os problemas que ela tem que lidar. Tem também uma grande capacidade mágica em seu físico, permitindo-a dar surras pesadas, além de também ter belos conhecimentos de provocação. Você não é só um azar, é uma ameaça! Legal, tá legal, vovô. Que tal eu arrebentar vocês e vender essas roupas pra umas ciclistas? Tem espaço nesse vaso pra mais um. Gosta de surfar? Indo por outro lado, não tem tanto conhecimento mágico para lidar com diversas situações, com então Juniper assim apelando para a boa e velha violência. Mas para vantagem dessa menina, nesse caso ela possui seu bom conselheiro, Monroe Connery Boyd Carlyle McGregor Scott Quintor. um pug mágico escocês que alega ter mais de 600 anos, acompanhando nesse tempo diversas gerações de Texuanzê. Consegue se comunicar verbalmente com quem tem capacidades mágicas, enquanto pessoas comuns apenas ouviram latir, além de possuir um enorme conhecimento de magia e história, auxiliando assim quando esses são requeridos. O que é boa parte do tempo. Bom, e passamos agora para Raymond Lee, ou Ray Ray. Irmão mais novo de 8 anos da Juniper, hiperativo, viciado em doces e que noção não é uma palavra que se encontra no vocabulário dele. Normalmente se vê como muito mais grandioso do que ele é, em diversos sentidos, e com todo esse jeitinho dele podendo ou ajudar, ou, como é bem mais provável, atrapalhar uma situação, ou até mesmo criar uma situação ruim para ser resolvida. No geral, quando eu era mais novo, ele costumava me incomodar com todas essas características dele, enquanto hoje em dia permanece assim. Pois é, acaba que essa personalidade inquieta, descuidada, pronto para agir de forma impulsiva apenas porque acha uma situação irada, e com ele sempre nesse modo frenético e animado, não importa o quanto as coisas estejam ficando ruins, não é muito do meu agrado. E por último dos nossos protagonistas temos Jasmine Lee, ou Ma, que seria a avó em chinês. A Texuanzê anterior, a qual esperava que seu filho tomasse o manto, mas com essa habilidade tendo pulado uma geração, chegando assim a sua neta. Jasmine é basicamente uma lenda no mundo da magia, sendo uma das mais bem-sucedidas Texuanzê, sendo bem habilidosa, inclusive para sua idade, e com belos conhecimentos de magia também. Jasmine aqui faz obviamente o papel de mentora da Juniper, sendo bem mais desenvolta que o resto da sua família, mas também bem cuidadosa. Mas passando agora para o resto dos personagens, temos Dennis Lee, de 15 anos, é o irmão mais velho da Juniper e do Ray Ray, curte um RPG, assiste televisão e jogar videogames. Aí ele também demonstra ter uma queda pela amiga da Juniper, Jodie. Já falo mais dela. E no geral, não demonstra ter muita sintonia com os irmãos, exceto quando eles tocam juntos. E passando para os amigos da Juniper, aproveitando que a mencionei, temos primeiro Jodie Irwin. Melhor amiga da Juniper, tagarela, frenética, ingênua e meio paranoica, mas também muito inteligente e bastante carinhosa. Também possui um jeito bem positivo, certinho e solidário, aparentemente tem descendência judaica, e mora com uma irmã que é simplesmente maluca. Não no sentido legal e divertida, e mais no sentido chata, mais divertida. Também temos Ofélia Ramírez, a gótica do grupo e aparentemente a latina também. Um momentito, mami.
Tengo cosas que hacer. Toda alternativa, cínica, estressada e que sabe ser maldosa. Tem o lado perfeccionista e também o lado artístico, e no geral é bem rabugenta, demonstrando desprezo por muita coisa, especialmente por Roger. O que... Há controvérsias. Curiosidade, Ofélia na verdade é loira, mas tingiu o cabelo de rosa. E aproveitando que eu mencionei, vamos agora para Roger Radcliffe. Palhaço da turma, extremamente animado, também meio hiperativo, igual Ray Ray, na verdade os dois se dão muito bem. Bem atrapalhado, super otimista e que demonstra não ter a melhor sorte, mas demonstra ter uma autoestima de dar inveja e também possui diversos talentos. Alguns um tanto incomuns, mas outros bem surpreendentes. Também é revelado que ele é de uma família rica, e Roger também demonstra constantemente querer um relacionamento mais profundo com a Ofélia. Ok, talvez possamos adicionar masoquista nas características dele. E como último membro do grupo de amigos da Juniper, temos Lila. Aparecendo a partir da segunda temporada, Lila é a única pé grande fêmea, a qual usa uma poção nela para remover o seu excesso de pelos, transformando-a praticamente em uma humana. Com ela em seguida sendo matriculada na escola da Juniper para poder interagir com os humanos, e aí vamos acompanhando ela tentando se enturmar. Ela que é bem gente boa, demonstra ter uma força violenta, reflexos que se comparam com os da Juniper, também gosta de cinema, tem costumes bem... diferentes. Aí o Ray Ray demonstra ter uma queda por ela. O que eu acho simplesmente maravilhoso. Não pela queda dele em si, mas por finalmente haver algo que incomode esse menino. E por último temos, é claro, Marcus Connor. Crush da Juniper, Marcus é um cara bem popular na escola deles, mas que não deixa isso subir a cabeça dele, sendo na verdade um cara bem amigável e bem de boa. E que no geral vamos acompanhando a Juniper tentando se aproximar dele, mas com o Marcus também demonstrando com o tempo que Juniper pode ser alguém mais especial pra ele. E acho legal que com o tempo a gente vai vendo que o Marcus, por mais que ele seja um interesse amoroso por aqui, quanto mais a gente vai se aprofundando nele, mais ele vai se mostrando um bom personagem. Bem, quanto aos vilões, temos uma pá por aqui, mas vou tentar me concentrar aqui nos que pode se colocar como mais destacáveis. Primeiro temos o faraó Come and Get It, não me orgulho de que apenas atualmente eu entendi o trocadilho por aqui, mas que é mais conhecido como Skitter, ou Tio Skitter. Será que são parentes? Uma múmia que, após ser revivida por um culto de magia negra, busca formas empreendedoras não muito éticas de ganhar dinheiro. E no geral, se fosse pra chutar, eu diria que ele é um ancestral do Doug de Madonna. Depois passamos para o rei do mundo dos sonhos, o João Pestana, também conhecido como Steven. Esteves. Possui um grande controle do mundo dos sonhos e busca dominar o mundo real, e no geral tem boas habilidades e uma bela personalidade. Temos também a Tia Room, uma bruxa do mal bem poderosa, montada em um peixe gigante que fala espanhol. Si tú eras mi madre, la prefería ser comido al nacer. E possui vários capangas, gárgulas, meio estilistas. E que no geral é bem divertida, esperta e bem habilidosa. Passamos então para Loki, o rei das mentiras, e provavelmente meu vilão favorito por aqui. Falo isso porque ele me proporcionou uma experiência que eu nunca vou esquecer. Que assim, no primeiro episódio que a Juniper enfrenta ele, Loki ele faz todo um formato meio game show, e é claro, o Guilherme Briggs não perderia essa chance de imitar o Silvio Santos, de um jeito que ficou simplesmente fantástico. E devo lembrar que Juniper Lee passava no SBT na época. E assim, um dia eu vi que esse episódio estava passando Bom Dia e Companhia, e aguardei ansiosamente por essa cena, que era a minha favorita, e assim que chegou nela, o SBT não cortou essa cena. Eles decapitaram ela. Cortaram todo o momento que o Loki abria a boca pra imitar o Silvio Santos, e onde não dava pra cortar, eles mutavam e aceleravam. Foi algo que eu não conseguia acreditar o nível que eles conseguiam chegar, e quanto mais eu paro pra lembrar desse momento, mais engraçado fica. E no geral, o Loki que é o clássico vilão que quer dominar o mundo e tudo mais, mas que também não leva situações muito a sério como vilão em si, que nem todos os outros.
E assim, acaba que como vilão em si ele não se destaca tanto, mas as interpretações dele, principalmente aqui no Brasil, é o que faz esse personagem tão brilhante. E na verdade, é o que eu acho que dá pra usar pra descrever boa parte dos vilões por aqui. Ah, e curiosidade, foi em Juniper Lee que eu descobri que o Thor e o Loki são irmãos. E por último aqui temos a organização HUM, Humanos Anti-Magia. Uma organização composta por humanos cujo único propósito é livrar o mundo de seres mágicos. Seriam os vilões destacáveis mais sérios por aqui, mas até isso com o passar do tempo se torna meio questionável. Mas ainda traz situações bem interessantes. E assim, observando bem, acho que a grande maioria dos vilões aqui consegue definir bem uma característica desse desenho. Que é que, diferente dos outros que eram populares na época, como Duelo Shaolin, Jovens Titãs, Danny Phantom, Jake Long, Juniper Lee aqui parece seguir para uma área mais igual à da Kim Possible, em que em vez de ser um desenho de ação com elementos de comédia, é mais um desenho de comédia com alguns elementos de ação. Tanto que é isso que vemos constantemente nos episódios. Um elemento que inclusive pode ter ajudado essa série a se destacar em relação aos seus concorrentes. E outro elemento que eu também acho que se destacou muito bem com Juniper Lee foi a crueldade desse desenho. Que assim, já tiveram outros desenhos que eu reclamei aqui no canal de serem muito cruéis, na minha opinião. Mas pra mim, Juniper Lee é um exemplo disso sendo feito do jeito certo. Que aqui os personagens sofrem uma crueldade de outros, ou até mesmo do nada. Mas todos os personagens são alvos dessa crueldade, deixando assim as situações bem mais imprevisíveis, assim, aumentando a chance de comédia. Mas a série também possui alguns pontos que eu não acho que ajudaram muito. Que assim, uma delas é que eu já falei o quanto que eu não gosto quando há uma referência à cultura pop em algo, mas esse algo meio que não usa o nome real dessa referência e acabam inventando um outro nome no lugar. Juniper Lee já vai meio que para um lado oposto disso. O que eu quero dizer é que eles abusam muito de referenciar a cultura pop nas falas deles. Parece até o Darth Vader com aquela respiração pesada. Eu sou como o Batman. Isso me faz ser o Robin! Ele tá com uma casquinha de gambá que faria o Godzilla voltar danado pro Japão! Talvez o Judd Winnick, em sua experiência com a MTV, tenha visto isso como uma boa ideia, sei lá. Um outro ponto também que eu acho que não ajudou muito é a Juniper ser muito OP por aqui. Que assim, raramente vemos ela treinando ou praticando algo pra ser uma boa Teixuan-Z. Normalmente ela já parece sendo boa em praticamente tudo. Mas assim, não é necessariamente um ponto ruim, apenas um que, se tivesse esses elementos dela praticando, dela se tornando uma Teixuan-Z, a série em si poderia ficar bem melhor. E por falar nisso, também tem um outro ponto que eu senti uma falta por aqui, que é justamente um Nêmesis. Um arqui-inimigo, um adversário que bata de frente com a Juniper e que ela sinta que precisa melhorar para conseguir derrotá-lo em uma próxima vez. Normalmente esse tipo de personagem faz tanto com que o enredo quanto os próprios protagonistas fiquem ainda mais interessantes. Até mesmo em obras que são mais comédia do que ação. Em Kim Possible, Drake e Ichigo trazem praticamente 50 a 60% do carisma da obra. Isso incluindo tanto a relação deles, quanto deles com os nossos protagonistas. E em Juniper, simplesmente não tem. O fato de eu ter mencionado o Skitter, o Loki, a Tia Room, a Ham e o Stefan é porque eles foram alguns dos poucos que apareceram mais de uma vez. Novamente, não algo que estraga a série, apenas que se tivesse, poderia ficar mais interessante. Mas por falar em pontos interessantes, tem um aqui que eu gostaria muito de trazer. Eu lembro que antigamente, enquanto eu assistia Juniper Lee, era bem raro de achar o momento mais profundo, mais pessoal para os nossos protagonistas, para assim nos sentirmos mais investidos neles. Mas aí, reassistindo, eu fui percebendo o quanto esses elementos foram deixados mais para a terceira temporada, na qual temos um pouco mais de profundidade tanto nos nossos protagonistas quanto nas relações deles,
e até mesmo na lore dos Taeshuanze. É algo que eu achei bem satisfatório, de começar a série nos divertindo em um episódio ou outro de cada temporada, trazendo algo um pouco mais profundo, e aí na terceira temporada nos trazer algo que pudéssemos nos conectar mais, nos apegar mais a esses personagens. Então, parabéns nesse ponto. Bom, mas quanto às considerações finais? A Vida e Aventura de Juniper Lee, no final das contas, é um ótimo desenho de comédia com bons elementos de ação. Então o que eu posso dizer é... se você busca algo cheio de reviravoltas, bastante tensão, profundidade... aí complica um pouco eu sugerir. O que essa série na verdade oferece é... boas cenas de ação, bastante comédia e sátiras... e acima de tudo, ótimos personagens. Tanto os protagonistas e os personagens de suporte, que podem não ser os mais únicos, mas trazem bastante carisma, quanto os vilões que, por mais que não tragam praticamente nenhuma ameaça, trazem bastante diversão. E, como se isso não bastasse, com uma profundidade maior ocasional nas primeiras temporadas, e que vai aumentando na última. E pra quem estiver procurando esses elementos, ou tenha visto eles aqui e queira aproveitá-los, aí eu sugiro sem problemas. Pra quem quiser, dá pra achar fácil pesquisando no Google, ou até mesmo pesquisando aqui no YouTube. E pra quem tiver HBO Max, tem lá também. Pelo menos por enquanto. Então, se você quiser dar umas boas risadas, aproveitar umas belas interações, ver uma boa ação e, no geral, se divertir, eu sugiro dar uma chance e aproveitar toda a magia da vida e aventuras de Juniper Lee. Bom, então é isso, espero que tenham gostado, não esqueça de avaliar, comentem, sugiram novos desenhos para analisarmos aqui, se inscrevam no canal para novidades, curtam nossa página no Facebook e o nosso Twitter tá na descrição, e até a próxima. Eu sou John Juiz das Eras. E aloha!